Continuando a nossa leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Salva por uma lembrança. No momento em que me fizeram penetrar no estúdio e que vi a plateia, meus joelhos viraram gelatina e minha cabeça começou a girar. Temia perder o controle e desmaiar. Meu corpo bombeava adrenalina, gritando: corra, vá se esconder. Mas meu lado racional me disse para não correr e trabalhou para me recordar as razões pelas quais tinha que ir adiante. Do ponto de observação ligeiramente fora de mim e do tempo, visualizei o pianista do século XIX que me lembrei de ter sido. Vi-o cheio de graça e pose num palco tocando para uma plateia arrebatada. Ele e a plateia formavam um só corpo. Podia ouvir as notas do piano, via seus braços e corpo moverem-se sem esforço com a música. Podia sentir sua alegria e confiança. Ao ser absorvida por aquela visão, um jorro de energia penetrou no alto da minha cabeça, atravessou a minha espinha até a planta dos pés, conectando-me com a realidade concreta daquele momento. A energia envolveu meus joelhos e me fez voltar ao meu corpo. E, tão de repente, quanto aparecera, a imagem sumiu, deixando uma onda de força tranquila que me difundiu por todo o meu corpo e afastou meu medo. E as palavras vieram à minha mente. Sei que posso fazer isso. Já fiz uma vez. Senti-me consciente de tudo ao meu redor. Minha mente ficou atenta. Minhas pernas pararam de tremer. Minha respiração estabilizou-se. Sabia o que devia fazer. Subi no palco e me sentei. Oprah entrou, inchando o ar com sua enorme energia cintilante, atingindo todos os presentes. A plateia sucumbiu imediatamente ao meu encanto, explodiu em ardorosas palmas e vivas. Ela sorriu e acenou, depois veio diretamente para o palco e sentou-se em frente a Chase e eu. Conversou e brincou para nos deixar à vontade. Os técnicos ajustaram os nossos microfones e as câmeras tomaram as suas posições. Sentada bem perto de Oprah, podia sentir sua altivez e sua força. Ela parecia estar realmente feliz em nos ver e ansiosa por ouvir o que tínhamos a dizer. No ar e cheia de ideias. Oprah começou com Chase. Pediu que contasse sua história, descrevendo seus movimentos no campo de batalha, nos desenhos de Sally. Ele me surpreendeu, falando com muita clareza. Estava tranquilo, interagindo com Oprah com naturalidade. Oprah se voltou para o historiador e pediu sua opinião sobre a autenticidade da lembrança de Chase. Era o que eu estava querendo ouvir. Ele admitiu que era cético com relação a vidas passadas, mas confirmou que Chase descrevera o que desenhara com perfeição um morteiro da Guerra Civil e admitiu: tudo o que ele, Chase, diz é compatível com coisas que podem ter acontecido. No segmento seguinte, Sarah se juntou a nós no palco e contou a sua história, acompanhada pelos desenhos de Sally, que descreviam sua movimentação pela casa em chamas, enquanto Sarah falava. Percebi que Oprah havia terminado a entrevista com Chase, sem que eu tivesse tido a oportunidade de dizer que a lembrança de sua vida passada o havia curado. Aguardei o momento oportuno. Não o deixei passar e disse o que queria. Oprah perguntou a cada uma das crianças como era ter morrido. Com autoridade e confiança, ambos responderam que a morte é rápida e indolor. E como Chase descreveu, quando você percebe, está voando no espaço. Sarah disse que ainda que não tenho medo da morte, se ela for assim. O programa estava sendo muito bem dirigido, com uma história seguindo outra. A doce e sincera Colleen, a elétrica Teal e Mary, com seus 3 filhos artistas, de olhos grandes e inocentes, se juntaram a nós e contaram suas histórias de coragem e convicção. Ninguém sentiu medo nem vacilou, todas se saíram muito bem. Oprah usou todas as oportunidades que surgiram para fazer aparecerem novas ideias. Tinha que pensar rápido para acompanhá-la, para saber o que tinha sido dito e o que havia necessitado a ser esclarecido, ou o que mais, ou dar mais informações.
Empenhei-me em mudar o enfoque das questões. De uma simples suposição de crianças podem ter lembranças de vidas passadas para uma ideia mais progressista de que se trata de um fenômeno psicológico com potencial de cura. Fiquei aliviada ao ver que as demais crianças, casos que a produção havia encontrado por conta própria, completavam as minhas histórias e reforçavam os pontos que eu defendia. Uma das meninas, chamada Shannon, estava convencida de que era a reencarnação de seu próprio avô. Quando menor, contou aos pais detalhes da vida do avô que não poderia ter conhecido. Numa regressão, ela se viu como seu avô e viu ser fatalmente morto por um tiro no pescoço. Curiosamente, ela tinha um defeito de nascença, um músculo fortemente ressaltado no pescoço, que exigira uma operação, precisamente no ponto em que seu avô havia sido atingido. Fiquei animada. Ali estava um caso como o dos Stevenson, uma marca de nascença, bem diante dos meus olhos e das câmeras, apegando-me ao velho paradigma da psicologia. Depois que as mães e as crianças contaram seus relatos, a psicoterapeuta Isabelle veio dar o obrigatório ponto de vista oposto. Esperei para ver o que ela diria. Será que ela acompanhara as entrevistas? Lera meus artigos? Mesmo que não concordasse conosco, estaria ao menos aberta ao prodígio das experiências daquelas crianças? Esperava que pudéssemos ter um debate inteligente sobre o significado das lembranças. Ou será que a psicóloga simplesmente não acreditaria em nada? Apesar das nossas provas, tentaria explicar aquelas lembranças através de conceitos psicológicos ultrapassados, tais como fantasia, projeção ou satisfação de desejos? Já ouvi muitas vezes outros críticos fazerem o mesmo. São incapazes de dar um passo além da sua crença de que nós vivemos uma vez e fecham seus ouvidos a qualquer outra conclusão que as quais provas possam apontar. Ao invés de criarem uma teoria para justificar as evidências, como os cientistas devem fazer, trabalham de maneira retrógrada na tentativa de fazer as evidências caberem nas categorias psicológicas do velho paradigma. Pela primeira frase de Isabelle, já pude perceber que ela estava com a cabeça feita antes mesmo de chegar. Ela confessou: "Não acredito que exista uma nova vida, que a gente morra e volta." Caso encerrado, não haveria uma discussão sobre as evidências. Haveria, isso sim, a defesa de suas crenças e da formação psicológica. Ela não prestara atenção em nada. Não fizera nenhum esforço para dar resposta a todas aquelas histórias incríveis que foram contadas antes que entrasse. Ao invés disso, começou a discursar, usando o jargão psicológico para dar a Oprah uma explicação racional do que seriam lembranças de vidas passadas, e afirmou que se tratava de metáforas, manifestações de conflitos, expressões de buscas espirituais reprimidas e apelos para serem reconhecidos como pessoas ou que provinham de experiências intrauterinas. Empregou o termo inconsciente várias vezes, como se ele resolvesse a questão. Sabia que seria inútil tentar discutir com uma pessoa que já vinha com ideias preconcebidas, mas não tinha certeza de como me aproximar dela. As outras mães investiram sobre ela. Oprah comandou o ataque e desafiou a psicóloga passo a passo. Quando Isabelle sugeriu que as lembranças de vidas passadas eram a expressão de uma busca espiritual, Oprah perguntou como aquilo poderia explicar tudo o que a pequena Lua, de 2 anos de idade, tinha recordado sobre sua morte, após cair de uma ponte. Tio, que já se mostrava visivelmente impaciente, irrompeu na conversa para relembrar a todos as evidências, lançando para Isabelle um olhar que significa: "Pare com essa besteira." Isabelle respondeu dizendo que Lua havia descrito uma experiência sob a água. A água ou o oceano são símbolos do inconsciente. Essas crianças têm impulsos inconscientes muito fortes e por isso agem assim. Sem perda de tempo, tio explodiu. Ela pode ter um simbolismo junguiano, mas pode ter uma vida passada? Isabelle ficou de queixo caído e sem graça. Parecia surpresa de ouvir uma observação tão inteligente, dita com palavras do seu próprio jargão. Vinha de uma bela loura, e então falou, sem dar uma resposta, mas repetindo sua crença de que as vidas passadas são impossíveis. Ouvindo aquilo, Oprah disse: "Espero que esteja enganada."
Precisamos de uma outra oportunidade em algum ponto do lugar. Logo em seguida, Oprah fez uma pergunta. Estou tentando atraí-la para o nosso lado, Isabelle. O que me diz quando olha para essas crianças que parecem já ter estado aqui? Há uma espécie de luz nos olhos delas. E quando as pessoas examinam essas crianças, dizem: dentro delas há uma alma antiga. O que pensa que é isso? Isabelle respondeu: bem, acho que temos que considerar o que aconteceu no inconsciente. Oprah replicou: mas o que é o inconsciente? O que é? Boa, Oprah. Não ia deixar as incríveis experiências daquelas crianças serem explicadas simplesmente com uma única palavra. Sarah, que escutava tudo atentamente, olhou para mim, mostrando sua insatisfação com o disparate dito pela psicóloga. Então, pediu a palavra a Oprah e se dirigiu a Isabelle. Para mim, pouco importa o que seja. Talvez não seja a coisa religiosa que você disse. O que interessa é que eu tinha medo de incêndio e não tenho mais. Chase tinha uma doença no pulso e pavor de barulho. Ficou curado. O que interessa é o que me ajudou. Muito bem, Sarah. Estava tão orgulhosa da minha filha. Isabelle ignorava completamente as curas. A Sarah a fez lembrar. Então, um senhor na plateia interpelou Isabelle. Perguntou-lhe, referindo-se ao magistral trabalho do pequeno Michael Fleming. Como explica a excepcional qualidade do trabalho de um menino de 5 anos que é visível? Ele não está imaginando que é um grande artista. Ele colocou no papel algo que demonstra sua habilidade e não teve tempo para ser preparado ou treinado. Como explica isso? A resposta de Isabelle era previsível. Usou outra pernóstica, mas não deu uma explicação. Eu diria que se trata de um grande talento. Oprah não perdeu a oportunidade. Que vem de onde? Isabelle respondeu. Mais palavras arrogantes. Gênio criativo. Mas Oprah não desistia. E de onde vem ele? Isabelle mudou de assunto. Antes do fecho do programa, uma mãe na plateia deu uma bela explicação para a consciência lógica da reencarnação com as leis da natureza. Ela disse: quando se percebe que a energia não é criada nem destruída e que a nossa alma é energia, assim como a força vital é energia, você tem que crer na reencarnação. Porque se nenhuma outra forma de energia é destruída, por que nós também não podemos continuar mudando e nos transformando? Olhando diretamente para a câmara, Oprah acrescentou: voltaremos num instante. 1º de março de 1994. No primeiro dia de março, na Irlanda, do outro lado do oceano, minha amiga Cat Sky, de Asheville, assistia à televisão. De repente, com o canto do olho, viu um rosto familiar na tela. Cat pulou da cama e exclamou: é Carol Bowman! É a minha amiga Carol no programa da Oprah. Cat me telefonou no dia seguinte. Você conseguiu, menina? Quem diria, sentada na cozinha de sua casa, alguns anos atrás, que você acabaria sendo entrevistada por Oprah por causa de suas ideias. É verdade, eu disse, mas isso não é o fim, é apenas o começo. Meus amigos, não há como fugir da realidade. A reencarnação é uma lei biológica. As pessoas vão ter que aceitar essa verdade, queiram ou não. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que ainda há pessoas nesta Terra que acreditam que a Terra, o nosso planeta, seja plano, quando todas as crianças já sabem, já aprendem na escola, que a Terra não é plana. É um grande pedregulho que flutua no espaço. Isso, na Idade Média, era um disparate, como hoje muita gente acha que a reencarnação não seja verdade. Mas vão ter que aceitar, porque isso é uma realidade. Um abraço a todos e eu os espero no próximo capítulo.